E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do Enem de 2015 que fala sobre ondulatória. A questão diz o seguinte, ó: a radiação ultravioleta, UV, é dividida de acordo com três faixas de frequências em UVA, UVB e UVC, conforme a figura. Temos a figura, continuamos a leitura. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção de radiação UV de 5 filtros solares. Temos aqui um outro gráfico e continua ali. Considere a velocidade da luz como sendo 3 vezes 10 na 8 metros por segundo e que 1 nanômetro é igual a 1 vezes 10 na menos 9 metros. O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o... E daí a gente tem que responder isso aí. Vamos analisar por partes. Primeira coisa, uma dica, quando o Enem te der, ou qualquer outra prova, né, mas principalmente o Enem, porque o Enem trabalha com muitas informações, dependendo da questão, quando ele te der uma questão que tenha gráficos, tabelas, né, ou alguma figura com informações, olha a figura depois, não fica analisando que tu vai perder tempo. Até porque ele me deu uma figura aqui em cima que fala de raios UVA, UVB e UVC. Porém, ele quer que eu analise só os raios UVB, ou seja, é só essa faixa aqui, ó, que me importa. O resto eu ignoro, certo? Então, isso é muito importante. Olhando ali do lado, nós temos um gráfico. Esse gráfico ele mostra a absorbância por comprimento de onda, ele relaciona isso. Nós temos aqui uma faixa de frequência e temos a velocidade da onda. Então, o que a gente consegue? Vamos traçar a nossa estratégia, né? Com essas informações, frequência e velocidade, a gente pode encontrar o comprimento de onda que essa onda, né, essas ondas UVB estão associadas. Depois, olhando o gráfico, a gente vai escolher o filtro solar, né? A gente tem uma série de filtros aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a gente tem gráficos de absorvância, que é o quê? O filtro, ele absorve a radiação solar dentro de uma certa faixa de frequência e comprimento de onda. Onde eu tenho o pico é onde eu tenho a maior absorvância. Então essa onda aqui ela absorve mais nessa faixa, já essa onda aqui ela absorve mais nessa faixa e assim vai indo. Então a gente vai escolher o filtro de acordo com aquela que absorve os raios UVB. Então a estratégia é essa, a gente encontra o comprimento de onda e a partir daí encontramos o filtro que faz a maior absorvância. O que a gente faz? Para encontrar o comprimento de onda, nós sabemos, né, que velocidade, comprimento de onda e frequência se relacionam através da equação da velocidade da onda, né, onde velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Como a gente quer encontrar o comprimento, a gente passa a frequência dividindo e pode dizer que o comprimento é igual a velocidade dividido pela frequência. Velocidade nós temos que é 3 vezes 10 na 8. E a frequência a gente vai tirar da primeira figura. Aí vem um detalhe importante que é o seguinte. Na hora da prova tu tem que te ligar que tu não tem calculadora. E tu tem que usar um raciocínio que te ajude, que facilite o teu cálculo, né? O que acontece? Dentro dessa faixa nós temos várias frequências que são raios UVB. Eu não preciso pegar essas várias frequências e nem trabalhar com esses números que estão aqui, que são números que é entre o máximo e o mínimo. Eu posso pegar qualquer valor intermediário para analisar, até porque todos os picos ali eles são em pontos diferentes. Então o que eu faço? O que eu acho mais interessante fazer? Dentro dessa faixa toda, um número que fica muito fácil eu pegar é um número que se aproxima muito desse extremo aqui, ó. Ali nós temos 1,03 vezes 10 na 15. Então quer dizer que aqui dentro nós temos um comprimento não, nós temos uma frequência. Deixa eu melhorar aqui. Então quer dizer que aqui dentro nós temos uma frequência de valor 1 vezes 10 na 15. 1,0 vezes 10 na 15 Hz. Essa frequência está dentro desse intervalo todo. Eu posso pegar qualquer frequência para fazer o cálculo. Só que 1 vezes 10 na 15 facilita, já que eu vou ter que dividir a velocidade pela frequência, então dividir por 1 facilita muito, certo? Lembrando, eu posso pegar qualquer valor de frequência dentro desse intervalo
de 9,34 vezes 10 na 14 até 1,03 vezes 10 na 15. Eu escolhi esse número porque facilita o meu cálculo. Então vai ficar aqui 1 vezes 10 na 15 como frequência. Fazendo essa divisão, olha por que eu escolhi esses números. 3 dividido por 1 dá 3, né? Quando eu divido potências de 10, o que eu faço? Eu repito a base e subtraio os expoentes, né? Eu faço o expoente de cima menos o expoente de baixo. Ficaria 8 menos 15, que dá menos 7. Então isso é 3 vezes 10 na menos 7 metros. Esse é o meu comprimento. Viu? O cálculo ficou muito fácil escolhendo esse número. Tu vai ver que a gente vai chegar na resposta tranquilamente. Agora a gente tem que fazer um ajuste pequeno, que é o seguinte. O comprimento de onda ele está em nanômetros, e a questão me diz o seguinte, que cada nanômetro equivale a 10 vezes 10, 1 vezes 10 na menos 9 metros. O que eu tenho que fazer aqui? Uma dica bem tranquila, né? A referência do nanômetro, do nano, né, no geral, é 10 na menos 9. Então um jeito bem simples de fazer essa conversão, para não te quebrar, é o seguinte, ó. O comprimento de onda que nós encontramos é 3 vezes 10 na menos 7. O que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai ajustar essa potência para que ela vire 10 na menos 9, já que o número de referência do nano é 10 na menos 9. Como que faz? Aquele esquema da notação, né, que faz a vírgula andar. Fazendo essa vírgula andar, o que acontece? Eu vou transformar esse 10 na menos 7 em 10 na menos 9. Para isso, esse número precisa aumentar. Então eu vou escrever ele assim, ó, 300 vezes 10 na menos 9 metros. Eu só dei uma mexida nessa relação aí de potência de 10. Esse número aumentou 2 casas para esse diminuir mais 2 casas. Agora percebe o seguinte, ó, 10 na menos 9 é o número de referência para o nano. Então 300 vezes 10 na menos 9 é a mesma coisa que 300 nanômetros. E aí tá feita a tua conversão. Bem simples, né? Lembra então, o número de referência do nano é 10 na menos 9. É só ajustar a potência e depois trocar o 10 na menos 9 pelo símbolo de nano. Tá aí, 300 nanômetros é o meu comprimento de onda. Agora, olhando ali o gráfico, tu vai o seguinte, ó. Onde é que está o 300 nano? 300 nano está mais ou menos por aqui, ó. Entre 290 e 340, está bem perto do 290. Agora tu vai lá em cima e vai ver qual é a curva que melhor se ajusta a esse comprimento que tu encontrou. Então a gente percebe que a curva que faz essa absorção máxima próximo do que eu encontrei vai ser o filtro de número 4. Ele está muito próximo do pico ali. Então, filtro de número 4 seria a alternativa B para esta questão, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.